Olá! Depois de quase 2 anos amargando prejuízos, quem trabalha com festas e eventos agora vive um momento de retomada que tem sido muito importante na economia local e regional. De acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, mais de 350 mil eventos deixaram de ser realizados em 2020. Esse número, Arthur, inclui shows, festas, congressos, rodeios, eventos esportivos e sociais, teatro, entre tantos outros. Dessa forma, o setor deixou de faturar no ano passado ao menos 90 bilhões de reais. Arthur Cabral, o cenário foi desolador para muita gente. Sem dúvida, Erdal. Os trabalhadores desses segmentos pegaram um impacto gigantesco com a crise sanitária. O levantamento realizado pela Associação dos Promotores de Eventos, em parceria com o Instituto DataSim, revelou que mais de 80% das empresas tiveram eventos adiados e quase 78% tiveram eventos cancelados. Nesse momento, Dalva, a palavra-chave foi reinvenção. Perfeitamente, Arthur. Como em todos os outros setores impactados pela pandemia, o de entretenimento também precisou se adaptar a esse cenário, mas com muita dificuldade, por causa dos protocolos de segurança sanitária vigentes em todo o país. Só para se ter uma ideia, até o início deste ano, 97 em cada 100 empresas do ramo não estavam atuando. E cerca de 1/3 fechou as portas. Mas o momento agora é outro. Ao que parece, com o avanço da vacinação e as quedas nas estatísticas de internações e mortes pela Covid, os eventos adiados agora começam a ser realizados. Toda uma cadeia produtiva volta a ter esperança. Esse é o nosso destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. Festejar, badalar, celebrar. Palavrinhas que ainda estão apenas na memória de muita gente há quase 2 anos, desde a chegada da pandemia. Foi o primeiro que parou e o último que abriu. Temos tido dificuldade em vender no mercado. Estamos ainda com dificuldade de retomada. O ideal é que retomasse os eventos de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas. Mas que é impossível. A pandemia não acabou. Dona de uma fábrica de doces e bolos, sem os grandes eventos, Olívia precisou se reinventar diante da crise para manter o negócio em funcionamento. Nós conseguimos voltar e nos reinventar para aguentar as modificações que a pandemia trouxe. Uma delas foi a questão do delivery. A gente trabalhava já com delivery, leve, pequeno, mas foi uma demanda que cresceu muito durante esse período. Então, nós fizemos parcerias com um grupo de motociclistas que fazem delivery, fizemos parceria com taxistas para poder melhorar o acesso aos nossos produtos por parte dos nossos clientes. Com os eventos e as festas na mira das fiscalizações, quem vive de música e faz shows também passou alguns apertos. E para nós foi um desafio enorme, está sendo um desafio porque, afinal de contas, a gente trabalha com aglomeração, trabalha com reunião de pessoas. Então, viver essa dicotomia no dia a dia, ser o alvo do dedo, do julgamento das pessoas, tem sido bem difícil. O mercado musical já está em ampla retomada, graças a Deus, embora não haja permissão para mega shows. Diante de tantas dificuldades, algumas iniciativas deram alívio a quem trabalha com arte e cultura. Mas houve também socorros inteligentes, como houve a Lei Aldir Blanc, que até hoje socorre os artistas, porque não é só o produtor, é o artista, é o design, é o cara que fica na mesa de som, é o hold, é o artesanato, é a dança, é tanta coisa que congrega essa cadeia produtiva, que é muito importante o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. Agora, com as restrições mais brandas, o mercado volta a se movimentar. E aí agora estamos voltando com tudo, nas festas grandes. Nossa equipe acabou aumentando, demos sorte de conseguir aumentar nossa equipe pós-pandemia. Queremos aumentar ainda um pouquinho mais para poder aguentar a demanda. Nossa demanda tem sido muito boa, não podemos reclamar. E a nossa perspectiva para o fim do ano é que seja bem legal. Acho que as pessoas vão vir com mais vontade de consumir, porque querem celebrar, querem agradecer a vida, todo mundo que está aqui tendo esse presente de estar vivo nesse momento. Realizado em setembro, o Lençóis Jazz and Blues Festival do produtor Tutuca Viana ocorreu exatamente neste momento de retomada.
e é outra história totalmente diferente, né? O calor humano, as pessoas, show presencial. A maioria dos artistas, todos é no seu primeiro show presencial, quase depois de 2 anos. Então isso é muito importante, essa retomada e a retomada da economia, né, em si. Como é legal isso. As expectativas são bem positivas. O nosso trabalho do dia a dia já é um trabalho em que 90% deles é ocupado por eventos de pequeno e médio porte, reuniões familiares, comemorações individuais, eventos para 300, 400 pessoas, enfim. Então a gente já está trabalhando praticamente normalmente, graças a Deus, fazendo uma rotina de shows que eu considero muito grande. Afinal de contas, muitas pessoas que ficaram com aquela demanda reprimida já começaram a sair. A gente tem feito uma boa média de shows e graças a Deus está podendo sustentar as nossas famílias, né? No argumento são 13 pessoas tendo como renda predominante a música, incluindo eu. Porém, um cenário igual ou melhor do que antes da pandemia talvez ainda leve um tempo maior. Eu creio que antes do segundo semestre de 2022 não será possível ter uma retomada 100% daquilo que nós tínhamos antes da pandemia. Como a gente acabou de ver, a pandemia obrigou mudanças imediatas na forma de se fazer entretenimento e de se realizar celebrações. Arthur, esse setor tem uma grande importância na economia nacional. De um modo geral, os eventos são responsáveis por mais de 4% do PIB brasileiro, movimentando anualmente cerca de R$1 trilhão. Quando será que essa marca vai ser novamente alcançada, Arthur? Olha, Dalvis, talvez ainda leve um tempo. Mas depois de tanto tempo sofrendo diversas restrições, a indústria do setor está acompanhando as tendências mundiais. Vários eventos testes estão sendo realizados em muitos países para uma retomada mais segura. E aqui no Maranhão, tudo deve ocorrer gradualmente. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Temos aqui a presença de Karina Marçal, empresária da Essencial Cerimonial e Eventos, e Paulo Siqueira, diretor da Gajo Entretenimento. Sejam muito bem-vindos, Paulo e Karina. Obrigada. Boa noite, Arthur. Boa noite, Dal. Obrigado pelo convite. Gente, eu acho que a gente não pode começar esse papo sem perguntar o quanto vocês sofreram, assim como diversas outras pessoas e profissionais que atuam no segmento do entretenimento, eventos, festas, durante esses quase 2 anos. O que foi que aconteceu, que a gente aqui quer muito saber como foi que vocês passaram por tudo isso. Para o ímpar. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Dalva e Arthur. Foi uma coisa assim desafiadora triplamente. Né? Enquanto cerimonialista, eu posso dizer, afirmar com propriedade que, primeiro, foi um trabalho de inteligência emocional para mim mesma, para a gente ficar fora do mercado por tanto tempo. Né, que alguns setores conseguiram se reinventar durante a pandemia. Quem fazia comida, bolo, doce, ainda conseguiu fazer as festas em casa. Mas o cerimonial especificamente não tinha uma função. Então foi muito desafiador mesmo, acordar todo dia sem saber quando que a gente ia voltar. Então ter esse controle emocional próprio. Para um segundo momento, acalmar as clientes, em especial noivas, porque noiva tem uma ansiedade assim que supera os outros tipos de clientes. Cliente corporativo é um cliente um pouco mais sensato, né? Ele não se abala assim tanto. Mas o número de casamentos, Karina, permaneceu o mesmo durante a pandemia? Como? O número de casamentos permaneceu o mesmo? A gente teve casamentos que acabaram porque o relacionamento acabou, né? A gente teve uns 3 ou 4. Também com o efeito da pandemia, né, remarcados já por 4 vezes, que o casal já teve neném, já casou no civil e ainda está persistindo na festa. E teve alguns que realmente acabaram por questões financeiras, que os noivos não tiveram condições de sustentar mais a festa. Então, a gente precisou ter esse cuidado emocional para acalmar os clientes, tranquilizá-los. E também a terceira face disso é a questão da interface com os nossos fornecedores. Porque enquanto cerimonial, você é o maestro de uma grande orquestra. A gente vai ali acionando uma série de fornecedores para que o evento ganhe corpo e aconteça. Então, também tranquilizar esses fornecedores que estavam no momento sem renda e aí se vê numa necessidade de cancelamento de evento com um ressarcimento onde não havia essa receita. Então, realmente foi um PhD, né, em ressignificar as coisas e em se estruturar emocionalmente. E para você, Paulo? Foi um grande desafio que, graças a Deus, a gente está passando, Deus quiser, de forma definitiva por essa onda. A gente, como privado, Karina, tem um nicho dentro do entretenimento, a gente tem outro que é a questão de shows e eventos um pouco maiores, que são abertos ao público, não são privados.
mas não deixam de ser tão desejados. A gente teve shows remarcados com mais de 10, 15 mil ingressos vendidos, então tem todo aquele transtorno do consumidor que a gente teve que entender, eles tiveram que entender um pouco a nossa parte, os fornecedores também, a cadeia toda que depende dos nossos eventos, aí mais de 400, 500 profissionais linkados e ligados direto e indiretamente com as nossas produções. A gente hoje sustenta, na verdade, casa de shows, são bandas que dependem da gente, são desde ambulantes que dependem da gente, o pessoal que trabalha no bar, segurança, então tem uma cadeia aí que fomenta centenas de pessoas, centenas de famílias que passaram por esse período e, graças a Deus, conseguiram. Alguns não conseguiram, teve muitas pessoas que acabaram, hoje não estão mais entre nós, que acabaram falecendo de Covid, que trabalhavam com a gente. Ele sempre se solidarizou muito com isso, tentou ajudar do jeito que a gente pôde, mas eu acho que agora a gente tem uma luz muito grande que está vindo nesse fim desse túnel e, se Deus quiser, vai permitir que a gente permeie e tenha essa continuidade dentro do mercado de eventos, como vocês mesmos citaram, que hoje é um dos 3 mercados que mais emprega e mais gera faturamento e renda, não só no Brasil, mas como no mundo. Agora, nessa questão de evento, a gente podia tocar num assunto aqui um pouco delicado, mas de fato ele acabou acontecendo, que foi de festas clandestinas. Até que ponto isso de fato maculou esse setor, né? A gente sabe que as grandes empresas, elas não se envolveram com isso. Isso acabou acontecendo, né, Dalva? Em todo o Brasil, né, todo gente? o Brasil. A gente viu as notícias, enfim. Vocês acreditam que, de repente, isso tenha dado para quem trabalha no segmento uma espécie de embalagem preconceituosa nesse momento de pandemia? Claro, com certeza. Eu falo um pouco mais por mim, que o nosso nicho de entretenimento envolvia mais as bandas, envolvia mais esse pessoal que trabalhava e não tinha, como a Karina mesmo salientou aqui, esse segundo viés de vida, de sobrevivência, e acabavam fazendo essas festas clandestinas. E a gente sempre comentei com outros parceiros de outras grandes produtoras aqui de São Luís sobre isso. Da gente que tem uma preocupação a mais no CNPJ, que paga imposto, que faz tudo certinho, a gente teve uma preocupação com isso e também teve medidas mais restritivas em cima da gente. Como a gente foi os primeiros a fechar, estamos sendo os últimos a abrir novamente. Então, acredito que essa questão das festas clandestinas aconteceu muito. Algumas pessoas podem ter feito mais pelo desespero mesmo, de não ter, às vezes, o que comer em casa, as contas se acumulando, se batendo, por mais que houve essas questões de auxílios e tal, mas não completava 100% uma renda que tinha de um fomento direto, que hoje está se voltando. Mas eu acredito que com a força também da vacinação, que principalmente São Luís do Maranhão teve, a gente conseguiu avançar com uma das capitais que mais teve vacinação, e hoje a gente está voltando gradativamente. A gente sempre conversa com muitos produtores de outros estados, como o Ceará, que teve uma restrição muito maior. A gente, dentro desse parâmetro comparativo, foi um pouco mais brando no Maranhão quanto a isso. Então a gente conseguiu ter aquela reabertura no segundo, antes da segunda onda, voltou a respirar um pouquinho, mas depois entrou debaixo d'água de novo. Então, essa questão das festas clandestinas é um pouco mais de necessidade de quem fez. A gente sabe que é errado, crucifica em um certo ponto, mas também tenta entender em um outro certo ponto. Não só a gente, como outros mercados também tiveram esse afunilamento do faturamento, de perder emprego, de não ter renda para gerar. E isso foi muito preocupante para todo mundo. A gente que tem filho pequeno, a gente que tem que botar comida dentro de casa, sabe o quanto isso pesou. Que tem funcionário, que tem toda uma demanda de fornecedor, que acabou tentando ajudar como pôde, mas foi uma coisa mais de necessidade. Isso que a gente acredita, e a gente, se Deus quiser, não vai mais parar e vai conseguir recuperar toda essa demanda que a gente conseguiu perder. Agora, a nível desse mercado que vocês atuam, que é basicamente o mercado da capital, né? Vocês atuam também no interior do estado? Interior também. Também. Ela né? tem alguns mercados, a gente também tem alguns mercados, principalmente nessa época de maior festividade, Carnaval, São João. Isso. A gente tem algumas demandas fora, que, graças a Deus, estão crescendo. Então, essa escassez que teve em 2021 e um pedaço de 2020, que 2020 a gente já teve Carnaval, a gente como empresa já fez um dos maiores carnavais aqui do interior, fez o Carnaval junto com o governo do estado, Karina também, tem muito evento fora. Mas eu acredito que essa demanda vai ser suprida. O que todo o setor artístico e do entretenimento fala.
A demanda, como ela teve essa retração, ela vai ter essa expansão em 2022. Tanto que se você for ver, batendo com a inflação, os artistas também inflacionaram, tudo inflacionou. Então, a demanda de agenda é muito grande, o que a gente tem sofrido com isso também. Essa questão de preços a gente pode falar um pouco depois, mas eu queria entender assim, vocês que atuam em grandes empresas aqui nesse setor, em termos de números, o que foi 2020 e o que era 2019 para vocês? Quantos eventos deixaram de ser realizados? Assim, existe média, essa estatística, da mesma forma que a gente vê as estatísticas nacionalmente, assim, existe aqui no Maranhão essa organização ou pelo menos, de dados? As empresas deles, né? O que costumavam. Ou para vocês, assim, por amostragem, a gente acaba tendo uma ideia, né? Eu posso falar por mim, eu acredito que de 2020 a gente parou ali, depois do Carnaval, março, a demanda, a escassez foi muito grande, a gente perdeu aí 80%, 90% do faturamento, porque não tinha como fazer. Os eventos de escala que a gente tinha, não tinha como fazer pelo tamanho que ele era e pela demanda que ele tinha. Por exemplo, a gente tem um projeto hoje, que é um projeto que a gente tem um volume grande, que chama Pagode Seu Zé, que acontece todo domingo. A gente teve umas restrições que a gente não tinha como abrir ele com as restrições que estavam dentro, de quantidade de público. E o Pagode Seu Zé já voltou? O Pagode Seu Zé está voltando gradativamente. O Arthur está muito interessado, aliás. Graças a Deus. Se for domingo, eu não estou interessado. Tá voltando gradativamente. E é todo domingo. É uma coisa que culturalmente a gente conseguiu descrever aí a história de São Luís do Maranhão. E é todo domingo, a gente fomenta. E graças a Deus está começando a voltar com essa força total. Mas eu acredito que a gente teve uma perda aí de 80%, 90%. A gente teve que buscar outras atividades e se adequar com isso, mas foi uma perda muito grande. Agora, e Karina, e você mais ou menos? 2020 era um ano muito promissor, a gente estava com uma agenda bem cheia e o nosso primeiro evento que foi suspenso foi exatamente dia 21 de março. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. E a gente teve uma diferença bem clara da primeira onda para a segunda onda. Quando a gente teve o primeiro lockdown, aquela primeira suspensão dos eventos, ninguém sabia ainda exatamente com o que a gente estava lidando. Então, durante a pandemia, nós fechamos muitos eventos para frente, né? Para o segundo semestre, para o ano seguinte, para 2 anos depois. As pessoas ainda estavam naquela emoção, né? Se planejando e fazendo os eventos. Nós tivemos 80% dos eventos de 2020 remarcados. Eu falei que teve alguns aí que foram cancelados mesmo porque, né, houve rompimento aí dos casamentos, dos relacionamentos. Teve um casal que cancelou mesmo porque só queria que se fosse aquela data e não queria remarcar e casou em casa sozinho os dois. Sim. Cada um foi se adaptando numa forma. E aí a gente voltou no final de agosto, né? Dia 28 de agosto foi o primeiro evento que nós fizemos, cheio de medo, cheio de restrição. Agora, esse ano? Do ano passado, a primeira onda, né? 80% remarcado. O que ficou marcado para o final do ano, novembro e dezembro, a gente conseguiu cumprir, né? Que eram eventos menores que estavam dentro do protocolo, né? De 100 pessoas. E aí, na segunda onda, em 2021, que a gente achava, nossa, vai bombar, ninguém vai ter sossego, segunda a segunda vai ter evento. Veio a segunda onda, aí as pessoas deram um pé para trás, né? Deram um passinho para trás. Então, aquela onda de esperança da primeira onda de 2020, que rendeu muitos contratos novos, não aconteceu esse ano. Então, por mais que essa paralisação desse ano tenha sido menor, para nós foram 3 meses, né? Enquanto cerimonial. Ano passado foram 5 meses. E esses 3 meses foram mais sofridos em 2021 do que os 5 de 2020, porque a gente não fazia negócio, não gerava dinheiro, não entrava dinheiro. E o clima era pior, porque veio a outra cepa, né? As pessoas começaram a ter muitas pessoas que perderam entes queridos e os cancelamentos foram acontecendo por isso também. As pessoas, na véspera do casamento, o pai do noivo pegava Covid, então cancelava tudo. Então foi muito mais tenso esse segundo semestre. E a gente está esperando essa represa, né, esse boom dos eventos para o próximo ano. Todos nós esperamos. Todos nós esperamos. Eu acredito piamente que não haverá essa terceira onda, não. A gente está com tudo muito bem controlado e, graças a Deus, a medicina, a ciência avançam. E aí a gente tem algumas certezas que faltaram, principalmente no ano passado, 2020. Mas vamos fazer uma pausa aqui. A gente vai fazer um intervalo e na volta vamos saber mais sobre o mercado de festas e eventos em São Luís e no Maranhão. É já já. Já estamos de volta e hoje conversando sobre como o mercado de festas e eventos está aproveitando a retomada dos negócios. E olha só, a expectativa dos representantes desse segmento é de que em 2022, 100% da programação de eventos seja realizada. Nós estamos falando de 440 mil eventos em média, Arthur. E sabe de uma coisa?
Tudo isso não é mero entretenimento, não. Celebrar e reunir pessoas em torno de um objetivo comum são atitudes tomadas por empresas, por exemplo, para reforçar o espírito de equipe entre os colaboradores. Eventos esportivos promovem o bem-estar e a saúde, e as festas congregam. Isso mesmo, Dalva. Os shows musicais e teatrais até foram possíveis por meio da tecnologia, mas nada substitui o calor humano, a presença física. Agora os eventos voltam a ocorrer, mas existe um desafio grande na mão dos organizadores: equilibrar os custos gerados pelos protocolos sanitários e a menor receita provocada pelos limites de ocupação dos ambientes. Então, voltando a conversar aqui com o nosso convidado, o Paulo e a Karina, como é que tem sido essa questão de aumento de custos, acho que perda também de renda das pessoas, né, Dalva? Equilibrar tudo isso nessa balança que sofre com tantos aumentos reiteradamente anunciados. A gente tem tentado se readaptar aí no que pode, né? Diminuir um pouquinho dali, vai aparando uma aresta daqui, com essa redução de público que a gente teve, como a gente falou no bloco anterior. Com Karina foi mais fácil, porque ela tinha um número um pouco mais limitado. A gente, como demanda uma quantidade maior de público, de shows e tal, tem shows que a gente está agendado para maio do ano que vem, que era para acontecer em maio do ano passado. Então, tu pega 2 anos para frente, tem todo o planejamento do artista, tem todo o planejamento de uma agenda, diferente de um evento de 100, 50 pessoas, de um aniversário, de um casamento, que você consegue diminuir o número de convidados e a planilha diminuir um pouco, a questão de buffet, de comes e bebe, de comida e bebida, só que a gente não. A gente tem uma demanda, quando tem um evento que é aberto ao público, de venda de ingresso, até de captação de patrocínio, que você tem que ajustar. Várias empresas também seguraram um pouco, quase 100% delas, essa questão de patrocínio. As cervejarias que apoiam muito a gente, seguraram, a maioria delas, 95%, acho quase 98% seguraram muito com a pandemia essa questão de meta de patrocínio. Então a gente tinha um olhar de planejamento um pouco mais para frente, a gente teve que ter essa recuada nesse viés também econômico. E, como vocês já falaram que a gente estava discutindo antes aqui, essa questão da limitação de público também, a gente teve os protocolos que teve que seguir, tanto teve que máscara, álcool em gel, distanciamento, às vezes quando um recinto não tinha mesa, teve que ter a despesa com mesa, protocolo, banheiro, tudo, e a gente conseguiu seguir, até porque tinha vistorias direto. Os órgãos e as autoridades estavam direto em cima da gente, fazendo as fiscalizações para que fossem cumpridos os protocolos, ajustes de horário, como a gente teve. Então, diferente do nicho de Karina, a gente conseguiu abrir só um pouco mais para frente. Então, a gente foi um pouquinho mais prejudicado. Mas acredito que agora a gente consiga... Mas esse nicho dela me parece ser um pouco diferente, né, Dalva? Porque, por exemplo, você pode diminuir, aumentar o valor dos ingressos, né, e a questão do público, mas aí como é que vocês fazem? Vocês fazem eventos para poucas pessoas, 150, 200 pessoas no máximo, em comparação ao que o Paulo faz. Como é que é essa redução de custos? Eu vou aproveitar a pergunta dele para já te perguntar também outra coisa que a gente viu acontecer. Com a tecnologia, claro, foi possível fazer shows por meio de lives e alguns eventos para a família, para quem morava naquela casa, e as transmissões. Então, era algo que eu não via antes, não sei nem se é uma novidade mesmo, vai mas ser uma tendência, né, Dalva? Provavelmente. Eu quero ouvir de você, assim, como foi o desafio de virtualizar eventos e, enfim, deixar isso fazer acontecer, né? Bem, realmente, houve um lado positivo na questão da Covid, porque quando você está organizando um evento social, seja um aniversário, uma formatura, um casamento, a lista é o principal vilão. Diferente do de Paulo, quanto mais cliente, melhor. Isso. Num evento, como é um patrocinador, né, que é o dono da festa que está bancando praticamente tudo, quanto maior a lista, mais aumenta o orçamento. Então, com a limitação de público, quem primeiro gostou foram os noivos, porque não tinha mais que dar desculpa para não convidar algumas pessoas. Verdade. Eles já, olha, não posso convidar por causa da Covid e tal. Então, foi ótimo nesse aspecto. Por outro lado, a tendência de casamentos bem intimistas. Olha, aí não precisa nem inventar desculpa, não. Olha, desculpa, Covid, não posso aglomerar, né? Então foi para algumas, foi muito bom. E aí a tendência de eventos menores, o tal do elopement wedding, né? Que é um casamento que vai só os noivos, o celebrante, o fotógrafo, acabou.
Ou esses micro-weddings, casamentos para 10, 15 pessoas, 20. A gente teve casamento para 30 pessoas em Santo Amaro, fechado numa pousada, sua família. Então, uma nova realidade. Aqui em São Luís, a gente tem um histórico de eventos muito grandes, né? Eu tenho no meu currículo casamentos para 1.500 convidados, que não é comum, mas, assim, os grandes eventos aqui em São Luís, a gente já participou nessa faixa aí, de 1.500 convidados, 800, enfim. Então, começou a nascer os mini casamentos. Então, a gente teve que se readaptar, mesmo comprando face shield, mandando fazer máscara, comprando luva descartável, álcool gel, Mas essa assim, adaptação foi só reduzir o número de convidados ou também houve, assim, digamos, uma adaptação do custo do que era colocado de alimentação? Sim, eu enquanto cerimonial, eu precisei, obviamente, abrir mão de um pouco de lucro para me adaptar para receber esses clientes, dessa nova tendência de eventos menores. Né? Assim como o Paulo falou, a alimentação e bebida é uma das coisas que mais oneram o evento. Então, se ele está reduzindo a quantidade de pessoas, automaticamente o orçamento dele já diminui. A decoração vai proporcionar a quantidade de pessoas. E o cerimonial precisa se adaptar. O nosso trabalho ele é igual se eu tenho um casamento para 10 ou para 1.000 pessoas. Lógico que o que vai interferir é o tamanho da equipe. Quanto mais convidados eu tenho, mais recepcionistas eu preciso para também, né, dar o conforto para aqueles convidados, para acolhê-los e acomodá-los e tudo mais. Mas a gente precisou se adaptar também, enquanto empresa, para prestar um serviço menor, né, com custo menor e com uma equipe menor também, e ainda cumprindo esses protocolos, comprando termômetro, que esse termômetro é caro, né? Vocês já viram, esse da pistolinha aí. Então, foram investimentos que a gente precisou fazer e não teve um retorno, a gente precisou investir e pronto. E com relação aos online, um outro desafio, o cerimonial ele já precisa ser de bastidor, a gente não aparece, o Paulo sabe que ele é produtor também, a gente não aparece, a gente está ali, está tudo funcionando, você sabe que tem uma boa produção ali por trás, um bom cerimonial por trás, mas com aquela parafernália inteira no meio do evento, o fio passando no meio de altar, no meio de mesa de bolo e tudo mais, é um desafio ainda maior você organizar tudo e não aparecer. E eu tive, por exemplo, um batizado que a gente fez na igreja, só com a família, não tinha assim 15 pessoas, e com umas 6 câmeras espalhadas pela igreja. Então, realmente, é um universo novo, a gente se adaptar a não tropeçar nas câmeras, fazer a nossa parte sem aparecer, sendo invisível, e sim, né, com esse público que está de casa. Mas como o Arthur brilhantemente disse, o calor humano é insubstituível. A gente fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa, né? Quer abraçar, quer comemorar, quer chorar com alguém. E realmente essa partezinha aí não tem como o virtual substituir. Mas assim, a questão do virtual, tanto para o setor do Paulo como o seu, será que é uma tendência, vai ser um nicho ou ele vai desaparecer? O que vocês acham? Desaparecer eu não creio, mas ele não vai substituir o presencial. Ele pode ser simultâneo. Essa convergência eu também acredito que não vai ter, que dentro do entretenimento quem se deu um pouco melhor com isso, porque na verdade a única alternativa que eles tinham foram os artistas, com arrecadações e tal, patrocínios nas lives que eles fizeram, mas a gente como produtor de evento, tem até um grande amigo meu, sambista também, que produz aqui, Mário Moraes, que falou, quando isso tudo acabar, a gente vai fazer o samba do abraço, que é a primeira proximidade que a gente vai ter quando essa pandemia acabar, porque o contato físico e na verdade a energia do público, tanto para o artista quanto para a gente que produz, ela é incomparável. Claro que essa convergência do online, hoje a gente descobriu o quanto a gente é dependente disso, da internet, quanto a gente é dependente dessa questão de rede social. Isso, dentro do fomento do negócio, foi muito importante para a gente ter, hoje, claro, que é a questão de diminuição de custo, a gente investiu um pouco mais em rede social, dentro das divulgações dos eventos, e ter essa plataforma um pouco mais aguçada dentro do nosso plano de negócios. Então, acredito que esse foi um ponto positivo que a pandemia deixou para a gente e vai deixar esse ensinamento de que é importante você ter um online, mas o presencial nunca vai ser substituído. E no caso dos shows, assim, eventos agora a gente já tem até uma permissão para uma quantidade maior de pessoas ali naquele mesmo ambiente. Mas para os grandes shows, é preciso que haja aqui em São Luís um grande evento teste para se receber, sei lá, a partir de milhares de pessoas. Eu não quero nem mensurar, quero ouvir de ti. Ou não, a gente já tem como garantir, dependendo do espaço, essa realização? A gente teve, na verdade, Dalva, um grande pontapé que foi a abertura novamente dos estádios, com o público, como a gente teve a questão... Mas ainda com restrição, no né? Campeonato Brasileiro, por mais que teve restrição, já foi um primeiro passo. Então, aquele gargalo que a gente tinha de diminuição desse funil começou já a se alargar, porque você vê aí que São Luís e várias outras cidades noticiando
que já não tem nenhuma internação por Covid, parabenizando novamente essa postura que o poder público teve de ir para cima, vacinar o público, vacinar essa segunda dose, terceira dose que já está tendo, todo mundo aqui vacinado. Eu acredito que isso é bom para todo mundo, que como a gente já conversou, essa cadeia que move os eventos, às vezes ela é um bico de alguém que tem um trabalho. Por exemplo, eu tenho muita segurança meu que tem outro trabalho das 8 às 6. Então ele vai para lá para tirar um bico, para tirar um extra, e isso atrapalhou muito na renda dele. Então esse andamento de quando vai voltar os shows, a gente teve show em 2020 cancelado, que a gente estava naquela expectativa, como a Karina falou, a gente lançou o show no mês, com 2 meses tinha mais de 15 mil ingressos vendidos, e aí parou, que na verdade a gente tem esse respaldo por portarias federais que foram feitas e tal, mas a gente acredita que 2022 esses grandes shows já comecem a voltar com mais força. Então esses eventos testes que estão sendo feitos, como volta do futebol, uma abertura um pouco mais branda e abrangente das casas noturnas, shows que já estão tendo de menor porte, e a gente não está tendo essa residência de casa, eu acho que esse já é um ponto muito positivo para que a gente caminhe para uma futura aumento dessa liberação. Já é um bom indicativo, né? Sinaliza bem aqui que dá para avançar. Gente, a gente vai agora fazer mais uma pausa para levar para o último bloco do programa as tendências, as expectativas e, claro, falar também para quem atua. É momento de investir? É momento de se preparar? De que maneira? Como é a formação de quem quer atuar no mercado de eventos e festas? A gente vai então fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta. Negócios na Pauta de volta, e hoje analisando os impactos e as estratégias do setor de festas e eventos na retomada das atividades. Bom, neste último bloco do programa, nós vamos falar sobre tendências e expectativas. Afinal, o cenário hoje é mais favorável a essas realizações. Como é que as empresas maranhenses devem encarar o momento e onde encontrar fôlego para empreender quando ainda se vive diante de algumas incertezas, Arthur? Dalva, é uma ferramenta importante a comunicação entre as empresas e os trabalhadores do segmento. A tecnologia também é uma forte aliada. Uma iniciativa bem interessante foi adotada pela ABRAP, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, que lançou uma plataforma chamada Radar de Eventos do Brasil, acho que vocês conhecem, né? Essa plataforma cruza dados atualizados e projetados do panorama geral de vacinação e do número de vítimas da Covid até dezembro deste ano, para avaliar o retorno seguro dos eventos. Então vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, a Karina e o Paulo. Como é que vocês estão nessa expectativa dessa virada de ano? Ano passado houve uma expectativa grande e acabou que não deu certo, né? Como é que está agora essa expectativa? Olha, eu sei que esse ano que vem eu completo 18 anos de cerimonial e ano passado foi o primeiro evento que eu não trabalhei primeiro ano que eu não trabalhei no Réveillon. Foi muito estranho. Nossa. Muito estranho mesmo. Mas, enfim, aí a gente vai reaprendendo e lidando com os acontecimentos. O próximo ano tem uma expectativa muito grande. O nosso mercado de eventos, eu não creio que ele vai diminuir nem morrer de jeito nenhum. Tá aí a prova que a gente resistiu, apesar, né, das duras perdas e dos prejuízos enormes. A gente tem a tendência de crescer sim, porque vai ter sempre alguém fazendo aniversário, vai ter sempre alguém se formando, vai ter sempre alguém inaugurando alguma coisa, celebrando vitórias, se casando. E isso pede, pela boa cultura do brasileiro, né, uma festa, um banquete, uma comemoração. Da mesma forma como a gente precisa, né, se desestressar, sair para se divertir numa festa, num show, num festival, o que seja. Então, é muito promissor, sim. Nós já estamos vivendo esse reaquecimento do mercado com a liberação dos eventos, com a flexibilização. A gente está tendo agora uma dificuldade que é o acúmulo de eventos na mesma data, com as remarcações, porque a gente precisa cumprir os contratos. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Esse desafio de se virar em 3. Isso é um bom desafio, né? Sim. O feriado de 7 de setembro, que é um feriadão para a gente por conta do aniversário de São Luís, foi um que a gente passou assim 72 horas virado, que a gente teve evento do dia 4 até o dia 8. E aí você tem que contratar várias pessoas para compor as tuas equipes. Exato. Ótimo, a gente tem que pulverizar, né, estar presente em cada um e mesmo estando em um e tendo uma equipe coordenando o outro, mas o teu cérebro está coordenando aquele ali junto, porque a gente acompanha o evento desde a concepção dele até a execução final. Então, o desafio agora está sendo a gente ter saúde, né, para conseguir
realmente cumprir todos esses que coincidiram a data, não foi por culpa de ninguém, foi questão realmente de força maior, mas estamos aí sobrevivendo com sucesso, graças a Deus. E você, Paulo? Aí, antes de tu responder, eu quero também te perguntar uma curiosidade. Como ficam os valores dos shows, assim, os valores dos artistas? Cachês. Os cachês, eles diminuíram, eles aumentaram, enfim, eu não tenho ideia, é uma curiosidade. Como a Karina falou aqui, essa demanda do crescimento, principalmente em 2022, que é natural que haja, por esse tempo de recessão que a gente teve, os artistas valorizaram mais, tanto porque você vai ter uma demanda maior de agenda e você não consegue mudar as datas e o quantitativo de dias no ano. Então, eles ficaram mais caros, assim, não pela inflação, acompanhando a inflação que a gente está vivendo, mas acredito pela certa demanda que eles têm que ter e também pelo recesso que eles ficaram, e isso foi proporcional. Então, assim, é o que a gente tem feito foco. Você comentou de tendências e tal, o que eu acredito que vai acontecer. A gente, como empresa, está focando em projetos um pouco menores, por enquanto. A gente tem alguns shows grandes reprogramados para 2022, que eu acredito que vá acompanhar essa demanda, tá? Mas eu acredito que o nosso foco, e o foco do mercado hoje os empresários serem um pouco mais seguros. Porque a gente ainda não está 100%, a gente está no 90% caminhando para essas liberações, mas a gente, como saliendo de novo, que a gente está dentro do mesmo círculo, mas em bolinhas diferentes, a gente com grandes públicos, com públicos a mais de 2.000 pessoas, com públicos e shows mais de 10.000 pessoas, como tu questionou, a gente está não inseguro, mas um pouco mais conciso e ligado. Mas aí eu pergunto, você, por um lado, teve aumento do cachê dos artistas, por outro lado tem uma restrição de presença de público, isso está implicando em aumento do ticket? Na verdade, aí tem outro gatilho que a gente tem que segurar, que é a recessão econômica. Então a gente não pode aumentar, então tu pode ver que o número de shows diminuiu muito, porque a gente ainda não tem um show de grande porte. Quando a gente conseguir ter essa demanda do show de grande porte atendida, a gente vai conseguir liberar um pouco mais. Então, acho que todos os produtores, não só eu, estão, nesse primeiro momento, investindo e pensando em coisas menores, hoje nas suas próprias casas, em algumas casas com locação menores que tenham já uma estrutura que você não vai demandar, porque diferente de Karina, a gente não tem essa verba direta vindo de quem está bancando esse negócio, que a gente tem essa verba vinda de quem vai consumir o nosso produto e viver a nossa experiência, que a gente sempre fala, acho que uma tendência para 2022 dentro do mercado de evento é você promover cada vez mais experiências do que não só fazer eventos, não fazer shows, não fazer o entretenimento girar em cima de uma banda, em cima de uma festa, de um show, uma atração isolada, uma celebração que tu vai fazer. A questão de viver a experiência, que é o que foi deixado um pouquinho para trás nesse ano que a gente passou, que eu acho que vai ser o X da questão, onde vai ser o fio da meada aí. Mas eu acho que esses grandes eventos esse ano de 2022, como já está se prometendo, a se ter Réveillon, como se vai ter, a se ter Carnaval, como se vai ter, a gente vai ter essa debandada, esse efeito manada, como hoje é moda nas redes sociais, falando dos eventos. E se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar aos pouquinhos, dando oportunidade de emprego, fomentando a economia e gerar emprego e aprendendo a fazer negócio a cada dia mais com esse desafio que foi a pandemia para a gente. E é bem curioso a gente pensar o mercado e a cadeia do mercado de festas e eventos, porque não é só quem está ali diretamente. Um exemplo, a gente não vai para nenhum lugar sem se preocupar com a roupa que a gente vai usar. Com o cabelo, nós mulheres principalmente, como é que está o cabelo, se vai fazer uma maquiagem. Então, assim, salões de beleza vão voltar a oferecer, a contratar as pessoas. Esse setor sofreu com isso, né? Muito. As pessoas que trabalham com beleza, com moda, tiveram também um impacto, porque as pessoas não tinham para onde ir. Se arrumar para ficar no sofá de casa, não. Era a festa do pijama, exato. A Ivete Sangalo, a gente fez uma live de pijama. Então, né, não vamos esquecer. Essas expectativas também, quando vocês fazem os planejamentos para o ano seguinte, o ano que vem, que está bem aí, está batendo a porta, também vem à mente essa cadeia que não está diretamente ligada aos negócios de vocês?
Sem dúvida. Eu particularmente tenho amizade com todos os setores, né? Porque a gente, como assessor de eventos, unifica todos eles, harmoniza o trabalho de todos, né? É muito parecido com o do Paulo, como ele falou, nas bolinhas, né? Cada um na sua bolinha. E foi muito triste a gente ver profissionais da beleza fechando seus estúdios, né? Lojas de roupa fechando, virando virtuais apenas, porque não tinha condições de honrar o aluguel. Então, as pessoas criticavam muito algumas manifestações, né? Que umas aconteceram, outras só foram um alarde do público de eventos. Ah, desocupados, querem festa. Gente, é o nosso ganha-pão. Nós escolhemos, nós temos o talento para fazer isso e foi o que a gente escolheu para viver, né? E atrelado ao que a gente promove, tem como a Dalva falou muito bem, uma mulher vai sair para um casamento, para uma festa, ela tem que procurar uma roupa, se ela compra ou ela aluga, um sapato, um brinco, acessório, o perfume, o cabeleireiro, a maquiagem, então gera renda para uma série de outros empreendimentos que não são vistos, né? Os restaurantes têm a demanda de pessoas que vão lá antes ou depois do evento, né? Se for um teatro, alguma coisa assim, então gera sim muita renda para outros setores que são ali daquela cadeia. Então, nós temos, sim, uma importância grande. Estamos felizes que tudo esteja se retomando, né, caminhando de novo para o nosso normal, né, para essa atividade estar bem aquecida. E vamos celebrar, porque a vida da gente, nós vimos, né, ficamos aí todos sem expectativa, sem esperança, sem saber o que seria o de amanhã. Então, a nossa vida é muito, muito linda para a gente simplesmente não vivê-la como a gente merece. Paulo, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é essa questão de os eventos virarem um conjunto de experiências, né? Um kit de experiências. E eu tive, há uns anos atrás, um evento lá em São Paulo, do UFC, né? Que é de luta. MMA. Isso. E muito dentro do conceito americano, né, de que você tem uma atração principal, mas tem muitas coisas acontecendo, inclusive a venda de souvenirs, quer dizer, a renda não é só direta do ticket de entrada, né? Você acha que isso tende a acontecer aqui agora? Cara, Arthur, tende. A gente tem mudado muita coisa, até pela questão de protocolo, a gente tem feito muita coisa online. Então, hoje, o sistema de bares que a gente usa, sistema de tiqueteria de ingresso, é tudo online. Então, tu gera uma experiência, como eu citei agora há pouco, desde o teu gancho com a rede social, com o teu consumidor, o enlace que você tem que ter, a preocupação que você tem que ter ali desse B2C que tem que ter com ele, de não deixar de responder, não deixar de falar, não deixar de estar com ele no contato. Quando ele chega no evento, ele sentir o protocolo acontecendo, ele sentir a preocupação não só da boca para fora ou da divulgação que se tem. Então, essa questão da experiência do cara não ir só para o show. A gente fez vários eventos e um que me veio na memória muito foi a Tardezinha, que é do Tiaguinho, um nicho de pagode, hoje nosso é muito forte aqui. Foi uma experiência incrível com ele. Ele fez quase 5 horas de show, a gente tinha essa questão do souvenir, a questão da entrega de um drink mais elaborado para a mulher, de uma preocupação de ter uma parceria, como vocês salientaram, desse efeito colateral positivo, que a gente quando teve várias reuniões, eu junto com os outros meninos produtores que permeiam a cidade com os grandes eventos, a gente teve com as autoridades, sempre falou sobre isso, desse efeito colateral positivo, que é a maquiagem, que é a base, que, como a gente fala aqui, que vai fazer a base num barzinho, como ele vai lanchar depois do evento. Então, é toda uma cadeia que acaba não dependendo diretamente da gente, mas a gente dá uma inflada e uma alimentada nesse mercado que se torna maior. Então, essa questão da experiência com tudo, desde de quando a pessoa entra no evento, quando ela vai sair, a música que está tocando, o feedback que você tem na rede social. Hoje as pessoas na rede social querem ser muito vistas. Então, você tem um fotógrafo, como nos eventos, registrando aquele momento, ela te vendo na rede social, tu tendo aquele compartilhamento de experiência. Eu acredito que isso vai ser a coisa mais válida para 2022, como o Arthur salientou. Então, para quem está dentro do mercado, não a dica que a gente dá, mas foi o que a gente aprendeu com a pandemia, é isso. Se importar muito mais, fazer mais com muito menos. Então, acredito que isso vai ser um grande gancho para 2022. Muito interessante. Agora eu vou perguntar para a Karina sobre os eventos empresariais. A gente aqui em São Luís sempre recebeu, né, Karina, muitos eventos desse segmento, muita gente, muito executivo vindo para cá, e isso não deixa de ser um turismo, também deixa dinheiro na cidade. Qual é o cenário desse tipo de eventos, de negócios hoje aqui no estado, aqui no Maranhão, em São Luís especialmente? Olha, para mim especificamente é muito promissor. Eu já tenho aí alguns clientes, né, com projetos em desenvolvimento.
Interessante também salientar que o meu primeiro evento online foi corporativo, foi a inauguração do Senac em Pinheiro. Então foi logo depois que liberaram os eventos, né? Primeiro saiu a portaria, a gente foi para Pinheiro com um público restrito, com essas câmeras todas que eu falei e se adaptando com essa nova realidade de transmissão ao vivo, e foi muito interessante. Além, depois disso, a gente fez a inauguração de indústria em Codó, a gente foi para outras cidades do interior. Estou indo quinta-feira para Itapecuru também para fazer um evento corporativo, então está voltando, porque a gente sabe que o corporativo, primeira coisa que aconteceu foi o cancelamento dessas viagens, né, dos executivos e tudo mais. Treinamentos, reuniões foram todas feitas online, mas elas estão voltando sim, com muita força e muito promissor, e vamos, né, acreditar que isso vai se manter também. Lógico, com a receita talvez mais reduzida, que eles entenderam também, a empresa visa lucro e redução de despesas, entenderam que tantas viagens ou coisas muito grandes não são, né, tão necessárias, mas vamos continuar sim tendo essa demanda de relançamentos, reposicionamento de marcas. A gente sabe que muita gente saiu do mercado, outros estão se consolidando, então não posso nem dar spoiler, mas ontem eu tive uma reunião exatamente nesse aspecto, né, de uma empresa muito consolidada aqui no estado, que vai se reposicionar e se relançar. Então, estou muito confiante e muito feliz já pela demanda que a gente está tendo de eventos corporativos novamente. Que ótimo. Que bom, né? E que bom poder ouvir de vocês todo esse entusiasmo, porque aí a gente se alimenta também de ânimo, de esperança. A gente acredita que o futuro tem coisas muito boas para a gente viver. Esse papo foi maravilhoso, visto por vários ângulos, mas especialmente por esse sentimento. Então, muito obrigada, eu gostei demais. Até porque a gente se alimenta de negócios aqui, né? A gente aqui, o programa é um retrato do que acontece no mundo do negócio. Bem, o bate-papo foi muito bom, nós agradecemos aqui a participação de nossos convidados, Paulo, Obrigado, Karina. eu que agradeço. Agradeço também pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês, falando sobre isso, né, sobre os nossos negócios, essa nova esperança aí. É o que a gente mais gosta de fazer. Exatamente. E spoiler, qual é o próximo show? Cara, a gente tem shows remarcados, a gente tem o TBT do Safadão remarcado para 14 de maio de 2022. Agenda, que é um dos grandes shows que a gente estava aqui. Graças a Deus estamos formando uma grade de carnaval já, com alguns interiores grandes aí. Então a gente, sabe, né? Se Deus quiser, quero ver o Arthur lá no Pagode do Seu Zé dia domingo, vou ter que conseguir ele arrastar lá para ele sentir um pouquinho com uma cultura maranhense. Se Deus quiser, a gente voltando no nosso São João, né? Ano passado eu não me programei nem para Réveillon, nem para Carnaval, para nada. Eu tinha um pressentimento que a coisa não ia estar tão bem, mas esse ano estou já criando uma esperança. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!